Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí, então, ele idealizou na cabeça dele de fazer, então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o centro de eventos, né? Que está até hoje, né, sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Olá, olá, Jorge, olá, Rafael, muito boa noite, seja aqui muito bem-vindos. Olha, eu quero saber desse cenário novo aí, Rafael. Que cenário é esse? Pois é, esse é o cenário da minha casa, da minha sala. Boa noite, Cleide, boa noite, Jorge Alahá. É que, em verdade, a minha filhinha Clara não está em casa hoje, então eu não precisei montar aquele pano de fundo, porque o que vocês veem é um pano de fundo, não é a minha parede. Essa é a minha sala. Então, como não tem perigo hoje dela ficar fazendo bagunça aqui atrás, sem o pano de fundo. Muito boa noite para todos vocês. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cleide. E eu estou em Porto Velho, na casa dos meus amigos aqui. Estou na casa da Magda Esper, que é uma pessoa extremamente importante na minha vida, na vida da Sâmia. Um dia eu conto a história, já contei essa história. Foi o marido dela que me levou para o Líbano para conhecer o irmão da Sâmia. Conhece essa história, né? Conhece, Rafa? Não, conheço não. Você podia contar pra gente. Sim. Não, eu vou mandar para você o link onde eu conto. Tá Acho que ótimo. é mais. Você vai ver só como é interessante essa história. É linda mesmo. Muito bem, Cleide. Vamos lá. Vamos lá, vamos cumprimentar aqui, né, os nossos internautas, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, os meninos vão falar o século IX, não é isso?
O que temos para o século IX? Muita coisa. O século IX é um século muito rico, de muitas mudanças, né? É um cristianismo mais consolidado, que está nas portas das cruzadas, que ainda não vão acontecer, mas é um século que a gente percebe já o fermento desse processo de desgaste da relação do cristianismo com o islamismo. Vamos ter muitas histórias complexas para cá. Cleide, o que você acha da gente fazer uma prece para a gente começar, Cleide? Você Isso. podia fazer para a gente. Sim. Vamos fazer a prece, então. Vamos lá. Vamos acerenar os nossos corações, acerenar a nossa mente, trazer Jesus aqui bem pertinho de nós. E vamos rogar. Primeiramente, vamos agradecer, né, a oportunidade que estamos tendo de trabalhar aqui, de falar em seu nome, Senhor. Agradecer aos espíritos que nos acompanham neste trabalho. Agradecer a todos aqueles que estão aqui no chat conosco, que virão ver esse estudo depois. E rogar, Senhor Jesus, ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro nas dificuldades. Abençoa-nos, Senhor, e estende-nos as mãos compassivas, para que possamos perceber em espírito, na realidade de nossas tarefas e experiência de cada dia. Auxilia-nos, Senhor, a respeitar as bênçãos de Deus e a convertê-las em atividades de serviço, na edificação do teu reino de amor. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Agora é com vocês. Eu estarei aqui, qualquer coisa me chame, ok? Ok. Bom, uma boa noite para todos os companheiros que estão conosco aí no nosso chat de hoje. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa 10ª live. É a live que vai estudar hoje o século IX, que, como todos nós sabemos, vai da janela de 801 até o ano 900. E aqui, nós, quando conversávamos sobre o finalzinho do século VIII, abertura para o século IX, nós comentamos sobre um episódio que teria acontecido no Natal do ano 800, que é a coroação de de Carlos Magno, para que ele assumisse ali o controle do Sacro Império Germânico. E esse momento ele é muito importante, porque é uma reunificação do cristianismo, de certa forma, dentro de um novo império que surge. E ele estava ali, Rafa, na janela do século VIII, entrando para o século IX. Então, ali, naquele momento, a gente terminou a live com a coroação de Carlos Magno, mas, ao mesmo tempo, o seu reinado vai atravessar para o século IX, onde a gente vai ver de maneira muito clara, né, a presença desse personagem e os desdobramentos que a gente tem sobre a influência dele e o que acontecia no Islã durante essa janela de tempo que a gente está observando na noite de hoje. Para quem está chegando aqui, nós fazemos a cada live um século diferente do cristianismo. Então, século I, século II e assim sucessivamente, com exceção do século IV,
que nós fizemos 2 lives, porque era muito material num século só. Então, hoje a gente está vendo o século IX, e na próxima live, se Deus permitir, nós estaremos vendo o século X, tá bom? Aí já é século X, eu acho. Acho que já é 10. É o século X. E daí para frente a gente vai, a cada live, vendo um século diferente, tá bom? Então, Rafa, o que a gente encontra nessa transição do século VIII para o século IX, com a ascensão de Carlos Magno ao poder? O que aconteceu com esse Império Carolíngio? Pois é, em 25 de dezembro do ano 800, nós voltamos a ter um império na Europa. Com a queda do Império Romano, nós tivemos vários grupamentos na Europa, que foram os grupamentos, inicialmente ali, dos bárbaros. Aqueles bárbaros foram se reunindo, godos, visigodos, vândalos, entre outros, francos, e aqueles bárbaros foram se convertendo ao cristianismo e formando aquilo que no futuro seriam os países que nós conhecemos. Só que no ano 800, a Europa volta a ter um império, o Sacro Império Romano-Germânico, quando o Papa Leão III, e vejam, é um Papa que não era reconhecido como uma estrutura mundial, porque era um Papa europeu, quando o império, naquele momento, era um império que não era mais concentro na Europa, era aquele império bizantino. Então, para voltar até ter uma predominância da Europa, uma liderança religiosa europeia, chamada Leão III, vai até onde estava Carlos Magno, que é ali na Alemanha, atual Alemanha, e o coroa como imperador do Sacro Império Romano-Germânico. E ali nós voltamos a ter uma aliança muito forte entre igreja e Estado, que voltam a caminhar juntos e determinar aí os destinos daquele continente europeu, não como um todo, como era no Império Romano. Porque agora, desde 711, quando Tariq al-Jiyad, que era aí do Califado Omíada, atravessa o Estreito de Gibraltar, e você mesmo explicou o que é o Estreito de Gibraltar e por que esse nome, as pessoas podem voltar ao último episódio e lá compreender a razão desse nome. Gibraltaric. Gibraltaric. Os muçulmanos acabam tendo ali a predominância de 2 países, que na verdade são a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então nós devemos compreender que o Império de Carlos Magno era o restante. Podemos dizer que França, Alemanha, Itália, países nórdicos e um pedacinho ali dos povos eslavos. E esse foi um período que os historiadores chamam de Renascimento Carolíngio. Por que Carolíngio, Elahá? Nós tivemos 2 dinastias muito importantes na França. Uma foi a dinastia dos Merovingios, quando Clovis, que era neto de Meroveu, ali pelo século V, que foi o século das invasões bárbaras, Clovis era o rei dos francos, uma tribo bárbara que depois se converte ao cristianismo. E ele forma uma primeira dinastia muito importante. E pelo fato dele ter se tornado cristão, foi aí quase que um jogo de dominó, porque ele foi o primeiro, os outros povos bárbaros foram se tornando cristãos depois. Então ele tem uma importância crucial para a expansão do cristianismo. E depois nós temos uma segunda dinastia na Europa, que é a dinastia carolíngia, que começa com Carlos Martel, que na Batalha de Tours ou Poitiers, em 732, na verdade, são 2 cidades próximas. Ele vence os muçulmanos em Tours e depois vence em Poitiers. A história registra essa batalha como a Batalha de Poitiers, quando Carlos Martel, e aqui um trocadilho, porque Martel vem de martelo, ele praticamente expulsou os muçulmanos daquele que hoje é o território da França. Então, de Carlos Martel, nós chegamos no filho dele, Pepino o Breve. De Pepino o Breve, nós chegamos em Carlos Magno, e Carlos Magno volta a ser um imperador ungido pelo Papa. E nós chegamos naquele que é o Renascimento Carolíngio. E olha que interessante, Elahá, porque quando nós estudamos o Renascimento no colégio, é ali século XIV, XV, XVI, é um pré-renascimento. Por quê? Vamos voltar um pouquinho na história.
Em 529, os beneditinos, que são aqueles que seguem a regra de Bento de Núrcia, ora et labora, com mais de 90 proposições, eles foram em Atenas e fecharam o último registro da filosofia clássica, a Academia de Platão. Pá. E fechar... Quer falar? Pode me interromper a hora que você quiser. Eu disse só pá, mas a questão é a seguinte, aproveitar já que você me deu esse fôlego, para dizer o seguinte, existe muitas pessoas que são cristãs que acham que a intolerância religiosa do cristianismo é representada na Inquisição, mas não é verdade. Nós temos muitas expressões de intolerância cristã nos séculos logo do início, ainda na Alta Idade Média. Nós temos ali muitas expressões bastante claras de intolerância nos primeiros séculos do cristianismo. Há um dos incêndios da Biblioteca de Alexandria que é provocada por cristãos. Já teve vários, mas um deles foi. E essa ideia de apagar do mundo o pensamento clássico, o pensamento dos filósofos gregos, ela foi uma iniciativa muito buscada, porque era importante que aquele pensamento que os gregos apresentavam fosse questionado e apenas a verdade religiosa fosse admitida dentro do cenário do mundo. Resultado de tudo isso, nós acabamos nos tornando uma religião que não aceitava outras ideias, e isso vai ser o fermento para o que vai acontecer mais à frente, quando nós nos defrontarmos com a história das cruzadas no século XI. Mas aí, só fiz essa parada para poder destacar o fato de que os cristãos já haviam fechado as escolas dos chamados neoplatônicos, a escola grega de pensamento, ela havia sido muito perseguida, só sobrou Aristóteles de lá de dentro, o resto tudo foi destruído. Então, em 529, Elahá, os beneditinos foram e fecharam a Academia de Platão, sob o seguinte símbolo: se nós temos religião, nós não precisamos de filosofia. Claro. Então, e veja, início da idade que hoje se chama da Idade das Trevas, mas nós já falamos que não é bem assim a Idade das Trevas, porque nesse período a gente tem Maimônides, judeu, nós temos Averroes, muçulmano, nós temos Beit al-Hikma, que é a Casa da Sabedoria, nós temos Tomás de Aquino, nós temos Francisco de Assis, período das trevas porque se afastou por completo o pensamento clássico. Mas olha que interessante, no século IX, com Carlos Magno, e ele faz uma espécie de parceria com Harun al-Rashid, que é o quinto califa do califado abássida, que transfere da Síria para Bagdá, no país que é hoje o Iraque. O centro do califado passa a ser na cidade de Bagdá. Então, com Harun al-Rashid e Carlos Magno, nós começamos o século de ouro do islamismo e, igualmente, aquilo que nós chamamos no meio cristão de renascimento carolíngio. E por que renascimento? Carlos Magno investe em artes, investe em embelezamento das cidades. Ele resgata um pouco da cultura clássica, textos de Homero, textos de Platão, textos que até então a igreja, não, isso aqui não precisa, basta os evangelhos. Quer falar, Elahá? Eu acho assim, é muito interessante, porque o que a gente observa aqui? Que as iniciativas do governador planetário, elas não são tomadas de chofre, elas são semeadas e elas vão como fosse algo que vai aquecendo progressivamente. A mensagem espírita também ela não chega de uma vez só. Então, você tem um processo de desenvolvimento das relações dos homens com o espiritual, e isso vai dando origem, vai fermentando até que chega no século XIX com aquele modelo que a gente bem conhece. Aqui também é a mesma coisa, não é? Nós estávamos passando por um período de muita mediocridade do ponto de vista da arte,
E quando você tem ali a chegada de Carlos Magno, a gente tem a possibilidade de ressignificar o sentido da arte. Lembrando sempre que, mesmo tendo se feito, o objeto da arte era sempre a arte sacra, né? A gente tem sempre a arte sempre indo, durante a Idade Média, na direção do sacro. Isso era muito comum. A gente vai passar muitos séculos dentro dessa leitura de que o objeto daquilo que a arte produz, em termos de escultura, pintura e as outras formas, eram sempre voltadas para temas religiosos, né? E aí nós temos um fenômeno bastante interessante, porque veja, nós viemos, os cristãos, de um tronco judeu. Depois a gente se mistura com o Império Romano, trazendo vários ritos, várias cerimônias, trazendo o próprio culto das imagens, porque até então os romanos celebravam Júpiter, celebravam Diana, os cristãos, bom, a gente não vai celebrar Júpiter, mas a gente pode celebrar os santos, as imagens. Depois a gente se mistura com os bárbaros, porque os bárbaros, eles foram se tornando cristãos. Até que a gente chega num período onde nós não nos misturamos com os muçulmanos. Nós precisamos nos armar, porque a partir do século VIII, início do século IX, começou a haver rixas, brigas por espaço, por predominância. Era um cristianismo armado. Só que aí nós temos um período de trégua com Carlos Magno e Harun al-Rashid, porque eles se tornam amigos. Eles mandam presentes uns para os outros e eles fomentam um período de tolerância religiosa. Os muçulmanos podem visitar a Europa, os cristãos podem visitar a Terra Santa. É um período que os historiadores chamam de um período de ouro. Só que durou pouco tempo, viu, Lara? Durou pouco tempo porque parece que o instinto humano ainda quer a belicosidade, ainda quer a rixa, a disputa. Mas nesse período de ouro, como você já destacou semana passada, nós temos que trazer à baila uma casa da sabedoria que foi fundada, você tem muito a falar sobre ela, em Bagdá, chamada Bait al-Hikma, que, em verdade, o que Harun al-Rashid, o quinto califa da dinastia Abasta, se propôs a fazer? Muçulmano não é fundamentalista. Nós gostamos de arte, nós gostamos de cultura. Então, quando a gente pega para ler sobre Bait al-Hikma, ele vai na Índia, pega o que tem de melhor lá, a sabedoria ancestral, a cultura de tudo que a Índia poderia dar. Ele vai na Europa trazer textos de Aristóteles, de Platão, de Plotino, toda aquela cultura e leva tudo para lá. Então era um centro de ciência, de arte, vamos colocar entre aspas, de tecnologia. Há registros de que pessoas iam para lá para ter aulas, para aprender. Sim. E Elahá, dentro dessa casa da sabedoria, há uma personalidade que precisa ser destacada. Eu, para pronunciar, eu preciso de você. Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi. É assim? Não, existiam vários ali, né? Existiam vários. A gente, na verdade, quando se refere a esses sábios, a gente se refere mais ao sobrenome deles, né? Então, a gente tem um que era o Ibn Sina. Isso. Ibn, filho de Sina, é o nome do pai, Ibn Sina. O nome dele, árabe, é Ibn Sina, mas os cristãos deram a ele um novo nome, chamam de Avicena. E Ibn Sina é com S, e Avicena é com C. O Sena dele é com C. Então, Avicena, ou Ibn Sina, ele foi um polímata, ou seja, um grande sábio. Conhecia de diversas ciências e se notabilizou na área da medicina. Ele aparece num filme que já tem um tempo que saiu, chama O Físico, né? Que esse nome ficou mal traduzido, porque o nome do filme em inglês é The Physician, seria o médico, mas traduziram The Physician como o físico, que conta a história de um jovem cristão que, querendo estudar medicina, sai do mundo cristão e vai para o mundo muçulmano, para uma escola. Que escola que ele vai?
a Beit al-Hikma. E ele chegando lá, ele é aluno de Ibn Sina. Então você vê Beit al-Hikma funcionando, Ibn Sina dando aula, e o esplendor do Islã comparado com a mediocridade que era o período dessa época no cristianismo. Então, você tem esse nome como um nome importante e tem Al-Kharizmi também, que é muito importante. Você lembrou do Al-Kharizmi. Al-Kharizmi teve uma ideia genial. Ele teve uma ideia genial, porque os romanos eles eram muito bons de legislação, mas não eram bons de conta. É por isso que advogado tem dificuldade com matemática, sabe? Então, como é que os romanos tinham uma legislação tão avançada a ponto de ser até hoje a base do direito do Ocidente e não tinham uma matemática desenvolvida? A matemática deles era muito ruim. Nós tivemos grandes matemáticos gregos e tal, mas os romanos não foram bons matemáticos, não eram bons matemáticos. E como é que os romanos faziam conta? Os romanos faziam conta com pedras. Porque aquele negócio de X, I, I, V, I, X, I, L, D, C, C, não dá para fazer conta com aquilo. Então, eles usavam pedrinhas. Chegavam no local, você tem quantas cabras? Eu tenho 18 cabras. Aí ele pegava 18 pedrinhas e botava 18 pedrinhas. Eu vou comprar mais 15, aí mais 15 pedrinhas. Aí ele juntava as pedrinhas e contava as pedrinhas. Os romanos faziam contas com pedrinhas. Pedra em latim é calcum e pedra pequena é calculum. É por isso que a gente faz cálculo e no rim, quando aparece uma pedrinha, Francisco Bifano, não, ele não era judeu. Ele se finge de judeu, ele se circuncida para ser aceito, porque eles não aceitavam cristãos. No meio do caminho, ele se vê obrigado a se circuncidar para parecer que era judeu, para ser admitido na escola, porque se fosse cristão, ele não era aceito. Tá? Mas isso é uma história, né? Isso não é uma coisa real, tem a liberdade poética aí. Vamos lá. Então, os romanos usavam pedras pequeninas. Então, no rim dá cálculo, e a gente, quando vai fazer conta, faz cálculo. Quando o algarismo chegou, ele disse, eu vou inventar um negócio, eu vou fazer para cada algarismo, para cada algarismo colocar um símbolo. Então, ele criou um símbolo para o 1, um símbolo para o 2, 3. E isso significa o quê? Uma ideia genial, porque ele inventou uma coisa que ninguém tinha pensado, que era colocar unidade embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena, centena embaixo da dezena. Passa um traço e você soma as unidades, soma as dezenas. Então, eu posso fazer uma soma de 1.534 cabras com mais 287 em 2 segundos. Eu faço a conta. Então, foi genial. E os números são indo-arábicos, porque Al-Kharizmi inventou os 9, mas o 0 veio da Índia. Quem tinha inventado o 0 foi lá. E que era uma bolinha para representar que não era nada. Qual é o algarismo romano para o 0? Você sabe qual é? Pois é, não tem mesmo. Não existe. Então, os hindus haviam inventado a ideia do 0, para dizer que não tinha coisa nenhuma. Então, o Al-Kharizmi inventou. Gente, isso é de uma genialidade absurda. Você colocar a unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena. Isso transformou a matemática no mundo. E isso é uma das coisas que a gente obteve lá em Beit al-Hikma. Anestesia, a descoberta do anestésico Beit al-Hikma. E detalhe, foi a primeira vez na história da humanidade que se inventou um ambiente chamado hospital, onde a pessoa entrava doente, ela era tratada e era devolvida sã. Até então, o mundo árabe nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. Uma instituição para que o doente entre, seja cuidado e depois saia. Boa noite, Esther Aguirre.
Sea muy bem-vinda. Muito bem. Buenas noches para usted. Muy bien. Vamos, então. Sim. E ela sobre Al-Khwarizmi há uma coisa interessante, porque ele é considerado o pai da álgebra, o pai da aritmética, porque ele criou as contas de somar, de diminuir, de multiplicar, de dividir, e nós não nos damos conta que algarismo, Al-Khwarizmi, é quase que uma dedução integral do nome dele. E há um outro detalhe, algarismo romano, algarismo arábico. Nós usamos os algarismos arábicos até hoje. As pessoas têm dificuldade em usar os algarismos romanos. A gente vê X, C, L, o que é isso? E a gente aprende. Os algarismos arábicos são muito mais fáceis de compreender. Século IX, Beit al-Hikma. E há uma coisa, né? Quando a gente fala de algarismo, a gente está usando uma palavra árabe para lembrar alcarismo. E aí eu uso isso até para representar o romano, que a gente deveria ter uma outra maneira de representar, porque ele não é árabe, né? Exatamente. Bom, esse período aí esse século de ouro durou pouco tempo, porque Carlos Magno morreu. Ele teve como sucessor dele Luís I, que foi conhecido como o Piedoso. Mas o reinado dele foi péssimo. Foi muito ruim, porque ele não conseguiu ter controle sobre nada. Voltaram as disputas, as guerras, a pressão dos muçulmanos. Ele morreu e o reino, o Franco Império Romano-Germânico, se dividiu. Pelo Tratado de Verdun, em 843. Você vê que é um reino que vai durar pouco tempo, não é? Porque ele se implanta efetivamente no ano 800 e 40 e poucos anos depois ele já está destruído. Quer dizer, é um reino praticamente de um imperador só. De um imperador só. E dos filhos dele, Carlos II passa a ser o rei dos francos, daquela que seria a futura França. E olha que interessante, Carlos, uma dinastia também poderosa na França. Só para a gente ter uma ideia, ele foi Carlos II. Carlos VII foi o rei que Joana d'Arc ajudou na Guerra dos 100 Anos e que depois ele mandou ela para a fogueira. Mandou não, permitiu que a Igreja Católica mandasse ela para a fogueira. Fechou os olhos. Fechou os olhos, ele foi omisso. Nós temos Luís o Germânico, que ficou responsável ali por aquele que no futuro seria a Alemanha. E nós temos Lotário I, que ficou responsável pela Itália, pelos Países Baixos, pelo norte da Europa. Ou seja, a gente começa a ter um redesenho da Europa bem mais próximo do que nós temos hoje. Então, você observa como é que as coisas acontecem. Elas se fragmentam e se aglutinam e se refragmentam, se reaglutinam e se refragmentam, e aí você vai percebendo como que as nações vão surgindo. E esses processos de fragmentação, essas forças fragmentárias de fragmentação, elas obedecem a aspectos étnicos, a aspectos relacionados com os povos que ali viviam. Nós ainda temos no mundo determinados lugares onde mais de uma etnia está debaixo de uma mesma bandeira. E isso dá pressão, porque determinados povos se sentem muito desconfortáveis em não ter. O maior povo que não tem um país hoje são os curdos. Isso eu não vou ver porque já estou muito velhinho, mas é provável que mais à frente a gente tenha um redesenho da região onde eles estão para a criação de um Estado curdo, porque eles atravessam vários países, têm uma pontinha dele em vários países ali do Oriente Médio, e são um povo que, infelizmente, ainda não tem uma nação específica para representá-los. Podemos passar para um próximo tópico, Elahá? Podemos, mas a professora Josi de Curitiba, numa noite gelada de Curitiba, ela apresenta aqui um questionamento, acho que seria interessante a gente falar antes de seguir. Professora Josi é de matemática, tá?
Ah, então nós estamos falando com a pessoa certa. Muito boa noite, professora Josi. Eu te vejo em outras lives. Que bom que você está conosco. E a professora Josi já esteve lá no Centro Espírita Recanto da Prece, onde eu participo lá em Curitiba. Depois a gente se encontrou numa outra casa espírita também, e já se encontrou 2 vezes. Então ela diz o seguinte: em A Caminho da Luz, temos que Jesus permitiu a invasão bárbara para que ocorresse a disseminação do desenvolvimento da Europa. Para este fato, valeria a reflexão que os fins justificam os meios. Pois é, professora, eu fiquei durante muito tempo incomodado com isso, porque eu queria entender por que Emmanuel dizia isso neste livro. E eu fui encontrar resposta para esta pergunta muito tempo depois, lendo uma obra que não é espírita, é privada, eu não vou poder dar o nome dela, mas é uma obra que estuda a civilização. E é um best-seller, em que ele tenta discutir como foi que o Ocidente, que era mais atrasado, e a gente está falando exatamente desse período, o Ocidente, que era mais atrasado, conseguiu passar a ser mais avançado tecnologicamente do que o Oriente. E nesse livro, o autor, que não é espírita, vai falar exatamente isso aqui. Ele vai dizer que o Oriente não se fragmentou. A China não se fragmentou, ela continuou um monolito muito grande. E o fato de não existir competição interna entre os países por uma primazia, por uma questão hegemônica daquela região, fez com que a China entrasse numa espécie de marasmo depois de um certo período, não é? É claro que ali até 1421 nós temos grandes expressões do império que existia dentro da China. E as confusões que vão acontecendo na Europa, essas fragmentações desde das invasões bárbaras do século V, elas vão permitindo o redesenho do Império Romano, fazendo com que cada pedacinho daquele território competisse entre si e isso estimulasse o desenvolvimento daquilo que a gente pode chamar de tecnologia. Então, o autor, que não é espírita, diz: foram as invasões bárbaras com a proposta de redesenho geopolítico da região, que permitiu que essa competitividade impulsionasse o processo. Aí você pergunta, para este fato, valeria a reflexão de que os fins justificam os meios? Importante é observar que, quando ocorre uma fragmentação de um império, também está ocorrendo liberdade. Nós também estamos libertando povos da opressão. Então, a gente não pode dizer assim, então o império vai ficar uno sem ter invasão. As invasões, que não eram, na verdade, invasões mesmo, né? Eram a retomada dos povos dos seus territórios que tinham sido encampados pelo Império Romano. Boa noite, Cidinha Mota! Então, aí, a invasão dos povos ao Império Romano era a retomada do território que havia sido comido. Então, eles iam atrás, brigando para retomar. E isso foi realmente enfraquecendo o Império Romano e libertando. Temos uma questão de O Livro dos Espíritos, vou chutar o número aqui, mas acho que é a 748, onde Allan Kardec pergunta: o que objetivou a providência tornando a guerra necessária? A resposta diz: a liberdade e o progresso. Então, quando a gente vê a fragmentação do Império Romano e essas invasões bárbaras, a gente percebe muito bem a liberdade dos povos oprimidos, que voltaram a ter sua própria nação e, ao mesmo tempo, a possibilidade efetiva de que o progresso se estabelecesse nesse mesmo lugar. Elahá, essa questão de os fins justificam os meios, ela veio da filosofia, veio de Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, e veio já no século, vamos colocar aí, com Jeremy Bentham e John Stuart Mill, século XIX e século XX, numa doutrina que eles chamam de utilitarismo. Segundo Maquiavel e esses dois filósofos que eu citei, valeria qualquer coisa se um fim útil fosse alcançado. Então a pergunta dela, eu acho assim, a primeira parte é exatamente o que você falou. As invasões que derruíram o Império Romano permitiram que a Europa avançasse, que nós tivéssemos o progresso, tivéssemos a liberdade, só que a segunda parte talvez a gente possa reconstruir, não porque os fins justificam os meios, mas porque Deus, a providência, Jesus, alcança resultados por meios que a gente ainda não compreende, tal qual a guerra que você citou lá no Livro dos Espíritos. Porque essa questão dos fins justificarem os meios
pode abrir margem para a gente entender que chegar a determinados objetivos, nós podemos nos valer de qualquer situação, de qualquer instrumento. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Muito bom, Rafa. Vamos lá. Bom, a gente espera ter ajudado com a reflexão, viu, professora Josi? Bom, um segundo momento, Elahá, são as invasões vikings. Eu acho que está no imaginário de todo mundo as invasões vikings, porque eu me lembro da minha infância, a gente via os desenhos de grandes barcos, aqueles homens vindo do norte, às vezes barbudos, trazendo aquelas armas, e realmente houveram as invasões vikings. Eles eram guerreiros quase indestrutíveis, e eles vinham dos mares do norte. Os que mais caracterizavam ele era a feitura dos barcos, porque eram barcos que conseguiam trafegar por mares, por rios, chegar nas cidades e fazer com que eles se tornassem praticamente invencíveis. E eles foram tomando, principalmente a região onde é hoje a Grã-Bretanha. Mas o mais curioso de tudo, nós estamos falando de cristianismo. Eles depois se tornaram cristãos. Deixaram de ser... se tornaram cristãos. Olha, eu preciso fazer uma observação aqui, porque em defesa dos povos bárbaros, muitas vezes as pessoas tomam esse nome de que os povos eram bárbaros para achar que eles eram bárbaros, mas eles não eram necessariamente bárbaros. Eles eram assim chamados porque eram povos que não tinham tido a educação helênica. Quando você fala de povos bárbaros, estamos falando de povos que Alexandre o Grande, Alexandre Magno, não conseguiu alcançar quando construiu seu império. Porque Alexandre, na medida em que ele foi fazer, estou falando do século IV a.C., à medida que Alexandre o Grande foi expandindo seu império, ele foi levando o pensamento helênico para as suas colônias. Ele foi ensinando para os povos onde ele chegava os conceitos de Platão, de Aristóteles. Então, essas áreas elas foram instruídas com o conhecimento grego. E, nesse período da história, passou-se a chamar que os que não tinham sido iluminados pelo pensamento grego, que eles eram bárbaros. Mas é um povo bárbaro. Nem conhece, nem que Aristóteles, não sabe quem é Platão, não conhece nada de Sócrates, são uns ignorantes. Como se o conhecimento helênico fosse uma condição essencial, né, para que o sujeito pudesse se considerar uma pessoa culta. É lógico que entre os povos bárbaros havia alguns que tinham condutas bárbaras, né? Ainda o Rafa já comentou sobre vários deles que tinham posturas extremamente belicosas, violentas, os átilas, os vândalos, ou os hunos, os vândalos, são realmente muito violentos. Mas a gente tinha outros que não eram. Os francos não eram violentos. Os francos eram um povo como qualquer outro. Claro que eles eram guerreiros, eles eram aguerridos e tal, mas eles não eram animais em forma de gente. Eles tinham uma estrutura social complexa, né? Os gauleses. Então, tinha vários povos que tinham a sua leitura de mundo, mas não eram necessariamente violentos. Então, é importante que a gente coloque isso para que não se tenha a ideia de que se o sujeito é bárbaro, porque ele devorava pessoas, comia as pessoas cruamente, atacava. Não é isso, não. Eles eram apenas desconhecedores do conhecimento helênico. Eram povos das regiões distantes. E os vikings estavam muito lá em cima, não deu tempo para Alexandre o Grande chegar lá, então acabou acontecendo que eles não foram iluminados pelo pensamento helênico e passaram a ser chamados de bárbaros, mas tinham tecnologias interessantíssimas. Elahá, olha como é que é a questão da semântica. Semântica é um estudo dentro da linguagem que vê o significado das palavras. Se eu falo assim, nosso Elahá tem um conhecimento bárbaro, eu estou dizendo que você tem muito conhecimento, que é de elogiar a forma como você fala e como você traduz aquilo que você conhece. Se eu digo assim, fulano é um bárbaro,
eu estou dizendo que ele tem violência, que ele age às vezes com força física. Na época, porque a gente tem que fazer todos os estudos contextualizando, porque senão vira anacronismo. Quando nós estudamos história, é até bom isso que você falou, nós não podemos estudar com as noções que nós temos hoje para mirar fatos lá de trás, porque senão vira anacrônico, uma coisa fora do seu tempo. Na época que nós estamos estudando, bárbaro quer dizer aquele que não conhecia a cultura grega, a cultura romana. Então, todos aqueles que não eram conhecedores dos costumes, que não eram afeitos ao cristianismo, que era a religião dominante, eram considerados bárbaros, sem que isso queira dizer necessariamente que eles eram violentos, alguns efetivamente eram. Mas há um detalhe interessante, porque uma companheira disse aí que eles chegaram do Canadá, chegaram no Canadá, chegaram na Grã-Bretanha, chegaram no norte da Alemanha, no norte da França, e nós temos cidades hoje com cultura viking, com lembranças daquela época. Mas num lugar específico, que é a Grã-Bretanha, eram os lugares onde eles chegavam com mais facilidade, porque a Grã-Bretanha é uma ilha. Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. E num determinado momento, um rei aprendeu a lutar com eles e venceu os vikings. Esse rei chamava-se Alfredo de Wessex. E vencendo os vikings, Alfredo disse assim para eles: olha, vocês têm duas opções, ou vocês vão embora, ou vocês se convertem ao cristianismo. E eles: não, a gente se converte ao cristianismo, a gente quer ficar aqui. Então houve uma amálgama entre os cristãos e os vikings, de forma que hoje quem mora na Grã-Bretanha tem sangue anglo, tem sangue saxão, tem sangue viking, tem sangue cristão, porque todos nós somos tudo junto e misturado. Interessante, né? A gente vai se misturando no tempo, vai se transformando. Mas vamos em frente, que o tempo está correndo! Isso, vamos lá, Elahá. Nós precisamos falar, Elahá, de dois santos católicos. Santos não, eles eram missionários. É porque na igreja todo mundo que se destaca acaba ganhando um aspecto de santidade. Cirilo e Metódio são duas pessoas nascidas em Tessalônica, um território que hoje está na Grécia. E só para fazer uma contextualização, quando a gente lê assim, Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, porque a primeira epístola de Paulo, cronologicamente falando, é aos Tessalonicenses. A primeira que vem na Bíblia é aos Romanos, mas cronologicamente é aos Tessalonicenses. Ele escreveu por volta de 51, 52, da cidade de Corinto. Então, Cirilo e Metódio eram de Tessalônica, na Grécia, e eles vão pregar o cristianismo para os povos eslavos. Quem são os eslavos? Os russos, os ucranianos, todo aquele leste europeu. Porque até então a gente vem falando de França, de Alemanha, de Portugal, de Inglaterra. Nós não falamos ainda do leste europeu. Nós não falamos de nenhum daqueles países que também são cristãos e que num determinado momento personalidades foram até lá falar de Jesus, levar a mensagem. E esses dois não só levaram, como eles cunharam, Elahá, uma espécie de alfabeto para se comunicar com aqueles povos. Esse alfabeto chama-se Gragolítico, que depois evoluiu e virou o alfabeto cirílico. E ainda hoje, a língua que se fala na Rússia e também na Ucrânia é o russo, mas o alfabeto é diferente do nosso, porque o nosso alfabeto é o alfabeto latino, A, B, C, D. O alfabeto, por exemplo, do povo hebreu é aquele que o Elahá sabe, eu não sei. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Isso. E o alfabeto russo é o cirílico, porque lá atrás, no século IX, duas personalidades foram falar de Jesus e acabou surgindo um alfabeto. E ele é bem parecido com o grego, né? As letras. Tem muita semelhança. Ele é bem parecido com o grego. E é bastante interessante porque lá eles são os cristãos ortodoxos da parte oriental, que eles são uma reminiscência ali, uma remanescência, né, daquele que é o Império Bizantino,
o Império Romano do Oriente, em contraposição àquele que é o Império Romano do Ocidente, que acabou, mas a religião continuou. Os católicos romanos. Na parte oriental ficaram os ortodoxos, os cristãos ortodoxos. Tem diferença no próprio número de livros da Bíblia, porque a Bíblia ortodoxa ela tem cerca de 5 a 6 livros a mais, dependendo da Bíblia, porque tem a Bíblia grega, tem a Bíblia armena, tem a Bíblia russa, mas isso aí a gente precisaria de um episódio só para falar dessas diferenças. Queria fazer um destaque aqui de uma coisa que você colocou, que é o seguinte: nós temos no livro Paulo e Estevão uma questão bem interessante. Segundo aquilo que a obra diz, Paulo conheceu Abigail num determinado ano e, vamos dizer que um ano depois do conhecimento e tudo que aconteceu, é que ele viaja para Damasco e tem aquela experiência ali da conversão dele. E o livro Paulo e Estevão fala que, depois de muitas peregrinações, Paulo chega a Corinto e vai visitar a chácara onde teria sido a propriedade de Jochedebe, pai de Abigail, mas não tem mais nada, porque a propriedade outra tomou conta de tudo, tem só uma possível indicação de onde seria. E ele vai, e ele fica olhando para aquele lugar, imaginando como seria a casinha aonde Abigail teria vivido. E junto com Estevão e seu pai, ele fica na frente, olhando para o que não existe mais, pensando no lugar aonde ela teria vivido. E ele é tomado de muita saudade a partir daí. Então, o que ele faz? Ele, numa demonstração de amor e de voto de como é que a gente diz? Um voto a ela, de fidelidade, ele raspa a cabeça. O livro Atos dos Apóstolos registra que quando Saulo chegou em Corinto, ele raspou a cabeça. Não diz por quê. O livro Paulo e Estevão diz que ele raspou em função de um voto eu não me lembro a palavra agora qual é, mas é um voto em relação àquela pessoa que você ama, voto de fidelidade. Então, vamos fazer as contas. Se foi 20 anos depois, com mais um dá 21, aí você vai chegar exatamente na carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Quando ele fala que foi ali por volta de 51, é mais ou menos isso que a gente vai... Não sei se é um voto de castidade, pode até chamar, mas é um voto de fidelidade. Acho que um voto de fidelidade casa melhor com isso aí, né? Sim, eu já estou em Rondônia, Mazé, já cheguei ontem aqui, deverei ficar durante todo o mês de agosto. Só para relatar essa questão da temporalidade com o livro Paulo e Estevão, que as datas vão se encontrando, vão se fechando aí nesse sentido. Muito bom. E é interessante, Elahá, que eu falei da data dos meus estudos na igreja. Você trouxe as confirmações da data do livro Paulo e Estevão. E, gente, olha só, o que Emmanuel faz é algo impressionante, porque ele começa a obra Paulo e Estevão antes da narrativa de Atos dos Apóstolos, e ele termina depois. E se nós pararmos para pensar, ele corrige alguns eventos históricos, traz uma outra conformação dos acontecimentos, de forma que, para os estudiosos do mundo hoje, dos seminários, das faculdades de teologia, quem me pergunta, leia Paulo e Estevão. Vai complementar os seus estudos. Vai trazer versões que talvez no seu estudo lá do seminário você não conseguiu alcançar. Porque Emmanuel nos traz uma obra-prima. É a obra-prima dele. Alguém me perguntou, Elahá, ficou lá para trás, se sou eu que faço as preces matinais da Web Rádio Fraternidade. Eu faço algumas preces, não todas. Pode ser que o Rubens esteja aproveitando alguma das minhas preces. E perguntaram aqui também por que ortodoxos? A Esther Aguirre, por que variou? Sim. Isso vai ser a nossa live do século XI.
porque nós tivemos um grande cisma da Igreja Católica Apostólica Romana no ano de 1054. Nós já tínhamos o cisma do Império, que ficou o Império do Ocidente e Império do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, porque ele se cedia, a capital dele em Constantinopla, que antes de Constantinopla, que foi uma homenagem a Constantino, que fundou Constantinopla em 330, ela se chamava Bizâncio. Então, de Bizâncio, Império Bizantino. E hoje já não chama nem Bizâncio nem Constantinopla. A cidade hoje chama-se Istambul, e é uma cidade muçulmana, tá, meus amigos? Então, grande parte das cidades que traz muita tradição do cristianismo, hoje é praticamente muçulmana. Então, ortodoxos passaram a ser, Esther, os cristãos pós-cisma, porque os do Ocidente continuaram católicos e os do Oriente, que compreende a igreja grega, a igreja armena, a igreja russa, passaram a ser os cristãos ortodoxos. E tem diferenças, tá? Até em algumas datas tem diferença. Então é basicamente isso. Em Curitiba tem uma igreja ortodoxa, eu já estive lá. Já fui assistir uma missa ortodoxa. É diferente. É um ritual muito bonito. Eu estive... É mais rico, é mais pomposo, sabe? Eu estive numa cerimônia ortodoxa na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. E eles estavam lá reverenciando Jesus que morreu e ressuscitou. Enquanto os católicos entravam, faziam as suas orações, eles entravam com velas, Elahá. Era uma coisa mais bonita do mundo, porque eles juntavam aquelas velas, porque a luz da vela representava a alma que não morreu, a chama que não se apagou. E eu fiquei olhando para aquilo, meus olhos marejavam, eu quase que entrei no meio deles. É a luz que não morreu, né? É, a luz que não morreu. Eu falei, gente, por que a gente briga tanto? Que cerimônia tão bonita. Enfim, é isso que nós temos. Elahá, ainda nesse século IX, nós podemos trazer alguns registros que ficam aí mais à guisa de tradição do que necessariamente com comprovação histórica. Uma delas é que teria existido uma papisa, um papa mulher. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas vale a pena a gente contar, porque talvez alguns tenham visto filme, documentário, tenham lido em livros. Tenho livro. É tradição, tá, meus amigos? Não tem historicidade. Quando eu digo assim que não tem historicidade, ninguém comprovou que existia uma papisa. Teria sido um religioso chamado João Anglicus, ou João de Mens, que ele se tornou, ele pegou, Joana, né, tomou esse nome de João Anglicus ou João de Mens, porque não podia entrar para a carreira eclesiástica sendo mulher. Então ela foi subindo, degrau a degrau na hierarquia eclesiástica até se tornar papa. E depois nós chamamos de papisa Joana, mas é o Papa João. Então vejam, e ela só foi, vamos colocar assim, desmascarada, porque numa procissão, também tradição, ela teria dado à luz, Elahá. Não sei se você conhece essa história. Por ter dado à luz na procissão, dizem alguns historiadores que naquele momento ali ela foi linchada e morta. Outros historiadores que ela foi excomungada e teria sido mandada para um convento. Esse papado de João, ou de Joana, melhor dizendo, teria ocorrido em 855, um período curto, de apenas um ano, entre os papados de Leão IV e Bento III. Quando a gente pega os estudiosos atuais, eles tomam isso muito mais como uma crítica à igreja que nunca aceitou que as mulheres participassem das liturgias. Isso fica mais como uma espécie de crítica mesmo, né? É um questionamento, né? Ele fica mais como um questionamento. É muito pouco provável que alguém tenha conseguido ter essa ascensão dentro da igreja sem nunca ter sido descoberto.
Eu também sou muito mais da ideia da lenda do que de uma comprovação científica. Nunca vi nada que comprovasse que isso teria de fato se dado, embora as ideias muito repetidas, né, elas acabam se tornando uma verdade. Muito bem, muito bem. Tem mais umas coisinhas, Elahá. Aqui, Olha, ó. só um instantinho. Olha só, Rafa, nós temos poucas perguntas hoje. A gente pode avançar um pouquinho, tá certo? Porque algumas das questões, inclusive, a gente já até tratou. Então, nós temos temos um conforto, né, sobre essa questão de tempo hoje para a gente trabalhar o que está faltando. Então, a gente pode ir mais tranquilo, tá bom? Tá joia. Tem umas perguntas aí, ó. A Esther Aguirre, lembrei do irmão Marinho. O irmão Marinho é personagem aí do livro 50 anos depois, a obra de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando Célia, né, transforma-se no irmão Marinho para poder guiar aquela comunidade cristã naqueles primórdios ali dos conventos, daqueles grupamentos religiosos. É uma história muito bonita e que vale a pena a gente ler, não só os 50 anos depois, mas há 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia, e o meu xodó é Paulo Estevão. A Flávia está lembrando. Vai lá. Pode falar da Flávia, eu já falo. A Flávia está lembrando do filme Conclave. Você viu esse filme, Elahá? Não, ainda não vi. Flavix, como te chamam, e eu agora que estou me tornando próximo a você, estou me permitindo chamar dessa forma, permitindo-me te chamar dessa forma também. Esse filme é fantástico. Foi feita uma pesquisa lá no Vaticano para que fosse o mais real possível de um processo de conclave. Então, todas aquelas intrigas, aquelas conversas de bastidores, todos aqueles segmentos da igreja, a ala mais conservadora, a ala mais progressista, aqueles conciliábulos ali nos intervalos das reuniões, tudo isso é verdade. Agora, o final realmente é surpreendente. Eu não creio, sabe, Flávia, que hoje ocorreria um conclave naqueles moldes. Eles fizeram ali uma estrutura de filme, início, meio, bastante real. Mas o final foi muito mais para vender o filme, propagar o filme. Ele esteve ali a ponto de ganhar o Oscar, né? E acabou ganhando o melhor ator. Mas o filme realmente, por mais que seja um filme bom, o final, que eu particularmente gostei muito, não se repetiria hoje. E eu não vou dizer qual é o final, exatamente para que as pessoas não tenham aí, não sejam desestimuladas de assistir, porque o filme de fato é muito bom. A Marli está dizendo aqui, verdade, final fantasioso. Enquanto o Elahá não volta, eu vou trazendo mais alguns detalhes desse que foi o nosso século IX, a começar pelo dogma da transubstanciação. Aqueles que já foram católicos, ou ainda frequentam a igreja, ou tem algum familiar que vai na igreja, há de ter observado que no final da Santa Missa há aquelas filas que se formam quando o sacerdote, o padre, os ministros da Eucaristia, que auxiliam o padre, dão a hóstia para os cristãos, para os religiosos, dizendo assim, o corpo de Cristo. E a gente diz, amém, e toma o corpo de Cristo. Pode-se escolher tomar direto na boca ou tomar na mão e depois levar na boca. Isso surgiu ali pelo século IX. E como que surgiu essa tradição? Na última grande ceia, nós sabemos que Jesus reparte o pão e o vinho. E se nós tomarmos as palavras literais de Jesus, é mais ou menos assim: tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós para a remissão dos pecados. Então, qual a leitura que a igreja faz? O pão representa o corpo de Jesus. O vinho representa o sangue de Jesus. E o que o padre faz antes de doar a hóstia? Ele pega a hóstia, que representa o pão, e nela, conforme o dogma da igreja, está o corpo de Jesus.
Aquela hóstia é molhada no vinho, o sangue de Jesus, e depois aquela hóstia é ofertada aos fiéis. Transubstanciação quer dizer, eu estou trazendo a cerimônia da última ceia para cada cerimônia de missa, de forma que, quando eu tomo a hóstia, em verdade, eu estou comungando com Jesus, como se eu estivesse participando da ceia. Fazer isso em minha memória, né? Fazer isso em minha memória, ou seja, é um ritual que precisa ser repetido. Precisamos fazer distinção entre duas palavras. Primeira palavra, consubstanciação. Concílio de Nicéia em 325, quando os cardeais se reuniram, os cardeais e os bispos, criaram o dogma da Santíssima Trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo, quer dizer em conjunto, na mesma substância, são a mesma pessoa. É a Santíssima Trindade. Nós, os espíritas, não comungamos com essa tese. Mas como estamos falando de história do cristianismo, eu estou explicando para vocês. E transubstanciação. Trans quer dizer, através da hóstia, a substância do corpo de Jesus é concedido a cada um de nós, em cada cerimônia da Santa Missa. Fazer isso em minha memória. Então é um ritual repetido para que a gente possa estar sempre comungando com Jesus. Isso surgiu no século IX. E depois foi ratificado no Concílio de Latrão do século XIII e no Concílio de Trento no século XVI. Muito bem. Bom, eu ia fazer um comentário aqui, mas é uma curiosidade apenas, porque o que a gente chama a Flávia de Flavix? Você sabe por que é Flavix? Sei não. Não? Eu sei que o Paulo Witter chama e eu estou chamando também. Não, é porque ela mora na cidade de Vitória. E o aeroporto de Vitória, a sigla é VIX. Então, como ela é Flávia da cidade de Vitória, ela é Flávia de Vix. Ou mais propriamente, Flavix. É por isso. A Flávia está me perguntando se eu fui a Jerusalém como católico ou como espírita. Bom, eu fui como espírita. E assim, a visão é completamente diferente. Porque eu me lembrava de tudo que eu aprendi na igreja, mas tinha a visão espírita a iluminar meus passos. E Flavix foi uma experiência inolvidável, porque eu chorei no Muro Ocidental. O judeu não deixa chamar de Muro das Lamentações, não. Para eles é uma ofensa. Eu chorei no Santo Sepulcro, mas o lugar que eu mais gostei foi o Mar da Galileia. Quando, de frente àquele lago, a excursão não deixou eu descer, mas eu fugi da excursão, desci lá embaixo, molhei as minhas mãos, lavei o meu rosto. Sério? Sério. Ali foi um momento de completa comunhão. Se a minha vida acabasse por ali, eu já tinha ganho a minha vida. E a minha esposa... Olha... Fala. A minha esposa me procurando. Rafael, nós vamos perder o ônibus, o guia está chamando. Eu falei, vem cá. Ela não sabia se me puxava ou se ia junto. Ela, o fato é que ela desceu. E ela depois até me agradeceu porque foi lá, molhou a mão, lavou o rosto e nós tiramos uma foto ali. Agora, você imagina o mar que você viu tendo uma tempestade. Como é que pode aquele mar, que é absolutamente um espelho, extremamente sereno, ter uma tempestade? O que mostra que realmente tinha alguma coisa de bem estranho nessa tempestade no mar, absolutamente tranquilo. Bom, muito bem. A Mazé está dizendo que a mãe dela é ministra da Eucaristia. Isso é uma coisa muito bonita. Mazé, minha mãe é da igreja, minha irmã é da igreja, e eu fui da igreja há muitos anos. Então, o ministro da Eucaristia é aquele auxiliar próximo do padre. As mulheres, então, que não têm a experiência eclesiástica, elas não podem se tornar um padre, uma madre. Quando se tornam ministras da Eucaristia, aquilo para ela é um grande galardão. Sim. Porque elas estão ali ofertando o corpo de Cristo. Então a sua mãe deve se sentir muito feliz com isso e é um momento de profunda integração com a divindade. É uma forma de você multiplicar a presença do sacerdote com o leigo, né? Então Exato. Você tem o ministro da Eucaristia e tem vários outros ministros também que algumas atividades
vão sendo realizadas por esses. Tem o da homilia também, não tem o da homilia? Tem. A homilia, para quem não sabe, porque a missa, diferente de uma palestra espírita, por exemplo, a gente vai assistir uma palestra do Elahá. Alguém faz uma prece, o Elahá fala cerca de 1 hora, 50 minutos, faz-se a prece final, acabou. A missa é diferente, gente, porque a missa tem uma liturgia. Existem os cânticos, existe o momento de recitar salmos, existe o momento onde você senta, onde você ajoelha, onde você repete todo aquela manifestação da última ceia. O momento que o padre fala, a oratória livre, é o momento depois de ler o evangelho, porque se lê, dependendo da missa, uma missa para criança, lê só o evangelho. A missa dos adultos lê um trecho do Antigo Testamento e um trecho do evangelho. E o padre vem e faz os comentários. Uma homilia na Igreja Católica, que são os comentários do padre, dura cerca de 10 a 15 minutos. E o padre... sermão, né? É um sermão. Então, o ministro da homilia é aquele que auxilia o padre, porque às vezes o padre chama alguém para ajudar no sermão. E é muito bonito isso. São cerimônias muito ricas. Eu ainda hoje assisto muitas homilias, porque tem padres que falam com alma. Muito bem, muito bem. Temos mais algum ponto para a gente puxar aí, Rafa? Temos. A última coisinha. E hoje eu estou relembrando grande parte da minha experiência católica. Porque no século IX começam a surgir, porque o século IX, quando a igreja aproxima-se do Estado, há uma proliferação dos mosteiros. Porque os mosteiros surgiram ali século IV para século V, com os beneditinos, que seguindo a regra de Bento de Núrcia, fundaram um primeiro monastério, um grande monastério de Monte Cassino, e daí foram surgindo vários outros, assim como esse pequeno monastério do Irmão Marinho, já ali no norte da África, foram surgindo no mundo inteiro. O século IX... Agora sim. Antes, porque eu ia falar ainda agora e acabei esquecendo, deixa eu falar antes que eu me esqueça. Nós temos no livro, 50 anos depois, a história de Célia, que vai para um local como esse, se passando por um homem e depois descobre que era uma mulher e tal. Essa história, ela existe na Igreja Católica. Ela é chamada de Santa Marina, porque ele era marinho. Então, Santa Marina não é a Marina lá de Itabuna, não é a Nina, mas é Marina também. E a Santa Marina tem a mesma história de uma mulher que entrou no convento e que foi descoberta e tal, e aí foi santificada por isso. Só que o local onde acontece não é Alexandria, como acontece no livro 50 anos depois. O local é diferente, existem algumas mudanças na história, mas o eixo central dela é o mesmo. Eu queria só destacar isso para a gente saber que a história de Célia, ela está na história da Igreja Católica também, tá? E vocês podem pegar a história de Santa Marina da igreja, que não bate ipsis literis, tá? Porque falar em história, você tem pequenas variações, mas vocês vão perceber que a história, ela quase que se justapõe uma na outra. Ou seja, Emmanuel traz informações impressionantes. Olha, a Mazé está dizendo aí, ó, homilia, consagração das hóstias, comunhão, etc. Flávia, nem toda missa se lê Atos dos Apóstolos, em grande parte delas se lê. Ela, você sabe que tem uma frase que você e o Arthur Valadares falam muito nas palestras? Eu sei que Arthur Valadares nunca foi à igreja, e você também não, porque é judeu. Não. Mas é uma frase que se diz em toda missa, sursum corda. Corações ao alto. Corações ao alto. O padre fala isso, corações ao alto. E os fiéis respondem, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E os fiéis respondem, é nosso dever e nossa salvação. Por que será que vocês falam isso, hein? Será que é um atavismo? Sursum corda. É porque no latim era assim, né? Quando se queria dizer, vamos orar, vamos elevar os nossos sentimentos. Então, na hora que se diz vamos orar, ou seja, vamos elevar os nossos corações, então corações ao alto, sursum corda.
É isso aí. A última coisa, Lahá. No século IX, começaram as orações do Rosário. Quem não sabe o que é o... Sim. Quem não sabe o que é o Rosário, Rosário é uma oração que se faz dedicada a Maria de Nazaré. E o Rosário, na época que surgiu lá no século IX, ele era composto de, vamos colocar assim, 5 Pai Nossos e 50 Ave Marias, que davam um terço. Quando a gente tinha 20 Pai Nossos e 200 Ave Marias, era um rosário. Porque nós tínhamos os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, relembrando cada um deles 5 passagens importantes da vida de Jesus ou de Maria Santíssima. Quando chegou no ano de 2002, o Papa João Paulo II, ele incluiu um 4º mistério, os mistérios luminosos. Então passou a ser gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Então um rosário já não é um terço mais, já é um 4º, mas aí entrou para a história como um terço. Nós temos o rosário, que é quando a gente se reúne, quer dizer, quando eu era católico, quando os católicos se reúnem e oram, são 20 Pai Nossos e 200 Ave Marias, um terço, que daria, fazendo a conta conforme está hoje, tá, gente? Que daria aí, agora até perdi a conta, Lahá, 5 Pai Nossos e 50 Ave Marias. Tá, fazendo o rosário completo dá 20 Pai Nossos e 200 Ave Marias. Um terço, que agora é um 4º, é quando eu faço uma 4ª parte disso. Porque ou eu faço o mistério gozoso, doloroso, glorioso ou luminoso. E ainda hoje as fiéis católicas oram essa oração. Existe aí uma questão, principalmente, que surgiu com a reforma protestante no século XVI. Mas os nossos irmãos católicos, quando oram, repetem palavras. Ficam lá fazendo o Pai Nosso direto, as Ave Marias diretos, não tem unção efetiva com Deus. Isso é muito relativo, tá, Lahá? Porque eu participei muitas vezes dos terços e dos rosários, e às vezes a pessoa está repetindo, mas ela está integrada, porque é na emotividade. Eu via pessoas chorando, via pessoas completamente entregues na oração. Eu posso fazer uma tradução? Pode. É um mantra. Isso. É um mantra. O mantra, você... Adonai Tsebaot, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. E aí você vai repetindo Hare Krishna, Hare Krishna. A repetição de uma mesma frase, ela vai entrando, vai fazendo você estar num mantra, e esse mantra conecta a pessoa. Já não são mais as palavras, já não é mais isso, mas é a dinâmica da energia que imagina várias pessoas juntas. Então, isso tem a sua utilidade dentro desse contexto. É lógico que a leitura da doutrina espírita nos aponta para que esta forma pode não ser a mais adequada, se eu não me percebo ligado a isso, mas a gente, com absoluto respeito a todas as demais crenças, entende que isso faz parte do momento que as pessoas têm necessidade para promover um processo de conexão. Então, no final está tudo certo. Exatamente. Hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que o que realmente importa é o meu estado de conexão com a divindade, com as minhas palavras, na minha intimidade, mas eu aprendi, convivendo com a minha mãe há tantos anos, que quando ela está ali passando pedrinha por pedrinha daquele terço, ela está numa comunhão tão intensa com os bons espíritos. Eu chamo bons espíritos, ela chama os anjos do Senhor. Então, assim, eu aprendi a conviver muito harmonicamente com as religiões. E acho que isso, para mim, tem sido uma experiência formidável. É isso, Elahá. Falamos aí em rápidas palavras. Eu gosto sempre de frisar que são apontamentos, tá, meus amigos? Porque falar de um século em 1h30 é uma tarefa quase impossível. A gente traz pérolas
para que nós tenhamos aí uma noção do que ocorreu. E quando eu apresento detalhes da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Protestante, eu não estou fazendo profissão de fé de nenhuma dessas igrejas. Eu estou narrando o fato histórico, porque a história vem desencadear exatamente no pensamento que propiciou que no século XIX surgisse a doutrina espírita. Então a doutrina espírita surgiu porque um dia teve judaísmo, porque um dia teve cristianismo, porque tiveram invasões bárbaras, porque teve o mundo muçulmano, porque nós passamos por experiências gozosas, luminosas, dolorosas, e no século XIX, eis que Allan Kardec vem codificar a voz dos bons espíritos. Isso é um contínuo. Com certeza. Temos algumas questões para trabalhar hoje aqui, né? Deixa eu ver se eu acho as questões. Meu Deus, cadê? Estão aqui. Vamos lá. Primeira delas é da Gláucia. Ela pergunta o seguinte: Dámaso assassinou o seu oponente? Ele foi, acho que ele é um papa, né? Mas acho que ele não é desse século, né? Isso. Como é isso? É provável que sim, Gláucia. Não existe historicidade sobre isso. Na igreja nós temos muitas histórias, muitos papas que teriam sido assassinados, teriam sido envenenados, muitas questões que ficam nos bastidores, outras ganham um holofote um pouco maior. Então o que eu posso te responder é provável. Não dá para eu te dizer com plena certeza. Até porque as próprias histórias muito antigas, né? Elas não têm o registro efetivo e a garantia de uma real historicidade dessas coisas. Há muitos pontos que foram trabalhados, né? Bom, agora a Esther faz essa pergunta. Essa pergunta vai ser melhor respondida, Esther, daqui a 2 lives, né? Por que eles são ortodoxos e por que variou? É um cisma que vai acontecer daqui a 2 lives, no século XI, quando nós teremos ali a divisão da igreja, que até então é uma só, ela vai rachar e vai dar origem, em função de discordância entre alguns pontos, que vai fazer com que, do lado para o Oriente, ali a chamada igreja grega ou a igreja ortodoxa, ela vá se formar. E ali na Rússia, por exemplo, não é bem a igreja católica apostólica romana que é a dominante, mas sim a igreja ortodoxa. Ela tem um ritual um pouquinho diferente, são cristãos também, não usam escultura, usam pinturas, não pode ter escultura, só ícones, que são imagens, e algumas questões, mas não tão significativas, de culto, mas fundamentalmente a base é muito parecida. No Líbano tem muito ortodoxo. Eu estou, inclusive, neste momento, na casa do Micael, que é ortodoxo. Então, eu estou na casa dele. Quando eu disse que eu tinha ido a Curitiba e visitei uma missa ortodoxa, é porque fazia 1 ano da desencarnação dele. Eu disse, eu vou na missa hoje, Sâmia, eu quero render uma homenagem para o Micael. Eu fui assistir a missa na ortodoxa, dizendo, o Micael se agradaria muito de eu poder ir na igreja dele e orar por ele. Então, eu fui lá nesse dia. Então, tem algumas diferenças, a gente vai poder ver isso com mais carinho mais à frente. Mas a ideia básica é essa daí. Considerando a lei da reencarnação, todos nós já passamos por todos esses papéis, certo ou quase? Vou começar, Elarra, depois você complementa. Considerando a lei da reencarnação, nós já passamos por vários papéis, não todos, mas você já complementou aí, ou quase. O importante é nós sabermos que a divindade vai nos situando onde a gente tenha as melhores condições de aprender. E é interessante que nós estamos vendo várias circunstâncias da história onde os povos eram inimigos, onde as religiões brigavam entre si. E nós podemos ter nascido em lugares diferentes. Nós podemos ter sido cristãos e podemos ter sido bárbaros. Nós podemos ter sido judeus
e podemos ter sido muçulmanos. E o que isso resulta para cada um de nós? Nós renascemos hoje no Brasil por um sentimento de fraternidade, para aprender a olhar para tudo isso com uma sinalização de que para frente nós precisamos agir diferente. Não por outra razão, nós estamos no Brasil, uma terra abençoada, onde a gente aprendeu a conviver com o diferente. Não por outra razão, nós somos espíritas, a doutrina que abraça a todos. É interessante, Elahá. Quando nós começamos a ler a Revista Espírita, nós nos damos conta que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas frequentavam judeus, frequentavam católicos, e ali aconteciam as reuniões. Então, te respondendo, Marli, passamos por muitos papéis, para que hoje a gente assuma o grande papel de amar. Eu diria assim, o Rafa já respondeu, mas só um detalhe. A gente vai tendo essas imersões nessas culturas e nessas visões religiosas para que se desenvolva em nós a tolerância, né? Para que quando eu vejo alguém que tem uma prática religiosa que difere da minha, eu tenha a compreensão que é provável que eu já tenha tido esse tipo de experiência. Então, como eu já vivi isso, eu tenho mais facilidade de entender, de compreender como é que as coisas são. É como, por exemplo, nós somos espíritas, né? Temos as nossas convicções, mas isso não me impede de ver beleza na cerimônia católica que a gente está aqui comentando, de entender como é que as coisas funcionam e ver o sentido que isso possa ter. Então, isso é muito bonito, essa riqueza de entendimento que a doutrina espírita nos oferece. Então, por isso que a gente vai fazendo essas imersões para que fique em nós, né? Tem aquela música que diz, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E é assim, um pouco do perfume de cada uma dessas doutrinas vai ficando em nós, e a gente vai se sentindo mais aproximado dos nossos irmãos que possuem outras crenças, mas que certamente podem ter sido as nossas. E aí reforço aquilo que o Rafa colocou. Não é todos, mas muitos desses, que pode ser que a gente não tenha passado por um papel desses aí, né? O Rafa, por exemplo, pode nunca ter tido uma experiência como católico na outra existência, né? Pode nunca ter sido padre, né, Rafa? Exato. Elahá, você citou o seu Norberto Boechat, daqui do Rio de Janeiro, que compôs essa música. Ele frequentou o Grupo Espírita da Fé, o GEF. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Eu sou amigo do filho dele, sou amigo da ex-esposa dele, então quando você cita, você enche o meu coração de alegria. Pois eu vou contar uma coisa para você que eu nunca falei em live. Antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu frequentava, por minha vontade própria, um orfanato. Eu ia todo domingo, visitava esse orfanato, brincava com as crianças, quando dava meio-dia eu ia embora. E quando eu chegava, as freiras reuniam as crianças, e antes da gente ir para o parque brincar com as crianças reunidas cantavam essa música para nós. Toda vez que eu ouço essa música, eu volto a 90 anos atrás, quando eu conheci a doutrina espírita, e eu lembro das crianças assim na minha frente, com aquela roupinha simples do orfanato, todo domingo, afileiradinhas, para cantar para nós, antes da gente sair com eles para ir brincar no parque. E eu pensava que ela era uma música católica. Olha, eu vou dizer uma coisa para as pessoas que estão nos assistindo. Eu já fui em praticamente todas as religiões. A única religião que eu não consegui entrar foi numa mesquita, porque não deixaram. Porque eu estive lá na Al-Aqsa e no Domo da Rocha, não deixaram entrar. Mas qual você quis? Se você foi em outra, você entra. Lá não, né? Aí você forçou demais. Já fui em várias sinagogas, já fui em várias igrejas protestantes, já fui no terreiro de Umbanda, vou na igreja quando me chamam. Eu sou espírita, tá, gente? Mas eu adoro essa experiência religiosa.
Adoro essa experiência da pessoa se entregar ao seu Criador e fazer o caminho da autoiluminação. Isso é muito bonito. É digno da gente aprender a viver cada vez mais esse grande senso de fraternidade. Quando você fala de doutrina secreta, então, Elahá, a gente percebe que esse perfume está exalando em vários lugares. E a gente pode se valer do perfume para nos perfumar ou continuar com as quisilas, com os problemas de antigamente, quando nós brigávamos tanto. Com as encrencas, como dizia o Alberto Almeida. As encrencas. Bom, a gente, de certa maneira, está falando um pouquinho do Império Otomano, porque, na medida em que a gente vai falando sobre a ascensão do Islã, a gente já está comentando aí por fora do desenvolvimento desse império, né? Então, as bases dele vão acontecer, mas vai ficar de maneira mais evidenciada quando a gente entrar nas cruzadas, que aí a gente vai carregar um pouquinho mais na tinta para o entendimento do que está acontecendo. O Império Otomano, só te adiantando, Silvana, ele acaba surgindo de um dos braços da religião muçulmana e ele se torna muito importante quando, em 29 de maio de 1453, no século XV, Mohammed II derruba Constantino XVI, naquela que foi a queda de Constantinopla. Ou seja, os muçulmanos que estavam ali hoje na região que é a Turquia derrubam Constantinopla. Acabou o Império Bizantino. 10 anos depois. A última estaca do Império Romano que estava de pé cai. E ele tinha 19 anos, tá? O Mohammed tinha 19 anos. E Mohammed II era fantástico, porque ele tinha uma habilidade para a guerra, é uma personalidade a ser estudada. Muito impressionante. Ele era muito impressionante. E tinha canhão naquela época, Elahá. Porque é interessante, a pólvora surgiu no século IX, na China. E a pólvora foi utilizada por Mohammed II, no século XV, para derrubar as muralhas de Constantinopla. Porque até o século XV, as muralhas eram intransponíveis. Ninguém derruba Constantinopla. Não tem como, né? Como é que você vai passar? Porque a estratégia para tomar as cidades fortificadas era com a torre de assalto. Você vinha com a torre de assalto, encostava, a torre tinha rodinhas, você empurrava a torre de assalto, ela encostava na parede, aí os caras pulavam para dentro. Então, você atirava, você fazia, jogava azeite fervente, tinha uma série de técnicas para impedir sobre esses avanços, mas, infelizmente, não dá para resistir a uma bala de canhão. Ele começou a abrir buracos na muralha, né? Ele abalou a estrutura da muralha, atirou também nos portões da cidade. Ele foi muito audacioso. Foi. E acaba ali a última estaca do Império Romano. Acabou. E é isso. Muito bem. Olha, eu acho que nós chegamos no final do século IX. Daqui, nós estamos no dia 23, então dia 30 é a quinta quarta-feira, não tem, porque é quinta. Aí vem a primeira, não tem, porque é a primeira, aí vem a segunda. Então, vejam, a próxima live é só na segunda, para a gente não se perder. Será que tem, será que não tem? É sempre a segunda e a quarta-feira do mês, tá? Então, não vai ser dia 6. Tem que ser dia 13. Porque é a segunda e a quarta-feira do mês. Dia 6, dia da bomba de Hiroshima, é primeira quarta-feira, então não tem, na segunda. É dia 13. Vai ser dia 13? 13 de agosto. Mas a gente avisa melhor, porque
tem tempo até lá para a gente falar sobre isso, né? Não precisa a gente 13 de agosto e 27 de agosto. Quero dizer a todos que 13 de agosto não é sexta-feira, é uma quarta-feira, tá? E podia ser 13 de agosto numa sexta-feira. 13 de agosto é um dia muito importante. Por que 13 de agosto? Sexta-feira 13 é marcada assim? Por causa do massacre dos Templários, tá? E a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente vir os Templários, aí a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, mas isso vai ser lá para frente. Lá a gente ia fazer 20 lives, né? Já tem uma a mais, que nós dividimos o século IV. A gente poderia fazer mais uma, dividindo aí o século XIII, falar do século XIII e guardar um episódio para falar de Francisco. Francisco, né? Pode ser. E depois fazer uma última live falando do século XXI. Falando dos desafios do novo século. O cristianismo do século XXI. O cristianismo do século XXI. Vamos ver, o pessoal parece que não é muito interessado por este estudo, né? Parece que eles não gostam muito, né? Então, olha, eu ia até falar dela. A Livramento, ela mora na França. Olha onde ela mora, na cidade de Poitiers. Poitiers. 732, Carlos Martel impediu a expansão dos muçulmanos, derrotando-os na cidade de Poitiers. Aí agora ela vem e tem lá esse grupo espírita de Poitiers. Né? Só para você saber como é que as coisas são. Muito bem. E já é madrugada na França. Vai dormir, Livramento, que é madrugada, meu Deus. Bom, mas é o seguinte, nós precisamos terminar e chegou o melhor momento da live. O melhor momento da live chegou agora, que é o momento no qual o nosso queridíssimo Rafael vai ler para nós a sua poesia, para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Tem poesia hoje, Rafa? Tem poesia, tem um soneto. Uma das passagens mais bonitas do Evangelho de João é quando Simão Pedro avista o mestre naquele lago generoso de Genezaré e por 3 vezes Jesus o pergunta: Pedro, tu me amas? E ele vai respondendo. E depois ele se dá conta das 3 negações. E Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. Eu desde novo escuto a minha mãe repetindo isso para mim várias vezes, porque da mesma forma que ela gosta de Pedro lá no catolicismo, nós gostamos de Pedro aqui no espiritismo. Então o soneto de hoje: tu me amas. Eis que Jesus indaga Pedro, o pescador. Tu me amas de todo o coração? Sim, respondeu o apóstolo ao seu Senhor. Então me segue e apacenta o teu irmão. Hoje o chamado de Jesus é para todos nós, míseros cativos em um mundo de transição. Prometendo ele nunca nos deixaria sós e nos auxiliaria nos caminhos da redenção. O convite do Cristo é para aqui e agora. Ainda que o mundo se apavore lá fora, todos são chamados a trabalhar com fervor, pois ainda há muita ovelha a pastorear, que requer o nosso concurso em servir e ajudar, aprendendo o real sentido da palavra amor. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Muito bom, gente, muito bom. Rafa, mais uma vez, em nome de todo mundo no chat, que sempre fica encantado com seu conhecimento, muito obrigado em nome do cristianismo, em nome do espiritismo, muito obrigado mesmo pelas contribuições que você tem trazido para nós com seus conhecimentos. Nós vamos encerrar por aqui e retornamos, se Deus assim nos permitir, em 13 de agosto, para a próxima live. Obrigado pela participação, pelas perguntas, pela presença de todos e pelos incentivos que a gente tem recebido, que não são poucos, para a continuidade desse estudo, e um agradecimento muito especial para a Cleide, que teve a ideia da gente fazer esse trabalho, tem sido tão gratificante. Muito, muito obrigado a todos, uma boa noite para todos. Só um instantinho, Elahá. Eu quero, em nome de todos que estão aqui presentes,
A Cleide nos falou que tem mais de 300 pessoas presentes, te agradecer também, porque você tem sido um grande trabalhador espírita, renunciando aos seus tempos com a família, renunciando aos seus tempos de lazer, para fazer, as pessoas às vezes não sabem, 2 lives por dia, 3 lives por dia, já teve dia de você fazer 5 lives por dia, viajando praticamente todos os finais de semana, às vezes cansado, às vezes resfriado, e eu não estou falando isso aqui para apenas amaciar uma personalidade que não precisa de elogio, porque você trabalha por amor, por fidelidade a Jesus, por fidelidade a Deus. Mas nós precisamos te dar esse retorno do quanto de bem você tem feito a Jesus, à propagação do Espiritismo e a cada um de nós. Eu e tantas outras pessoas nos sentimos estimulados a seguir pelos caminhos de falar do bem, de viver o bem e de seguir o exemplo de alguém com tanta simplicidade, com tanto carinho, tem doado os seus dias, as suas horas para viver o Evangelho e pregar a doutrina espírita. Muito obrigado. Até uma próxima, gente.